Olá, meus amigos, tudo bem? Como vão vocês? Doutores, nós hoje vamos começar aí, professor Arlen mais uma vez, né? Vocês já devem ter visto minhas outras duas aulas. E hoje nós vamos fazer uma aula mais direcionada já para o concurso do TJ do Rio Grande do Norte, focando no estudo do Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil, meus amigos, é a Lei 13.105 de 2015, né? Eu sugiro a vocês retomarem as minhas duas aulas anteriores, que estão no meu canal, que eu vou apresentar aqui no final o endereço. Se inscrevam no canal, curtam, façam comentários, deem feedback positivo ou negativo, de modo que a gente sempre possa estar melhorando a nossa exposição. Mas o nosso objetivo hoje, meus amigos, é estudar diretamente a lei Código de Processo Civil, que é o que vai cair no seu concurso. A gente vai estudar o que está na lei, e a gente vai depois fazer aí 3 exercícios para mostrar como é, meus amigos, que esse assunto cai em provas da FGV, que será a instituição que vai apresentar, aliás, gerenciar, executar o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos aqui focados nesse concurso, essa aula é para esse concurso, e eu espero que vocês aí assimilem bem as disposições do novo Código de Processo Civil, tratando do assunto de hoje, bem como isso pode ser cobrado e tem sido cobrado nos últimos anos pela Fundação Getúlio Vargas, já que é o assunto, já que é a instituição que vai organizar o concurso de vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa janela, com a nossa aula, para que vocês aí assimilem e acompanhem a nossa exposição. Beleza, meus amigos. Então, vamos lá, né? Nós vamos estudar aqui a Lei 13.105 de 2015, que é o novo Código de Processo Civil, certo? Esse novo Código de Processo Civil está organizado, né, em parte geral, parte específica, procedimentos específicos, procedimentos ordinários, normas processuais gerais. A gente vai tentar estudar ele na sequência, mirando naquilo que vai cair no concurso de vocês, certo? Quando forem capítulos do novo CPC, que eu vislumbro pouquíssima chance de cair no concurso de vocês, aí eu não vou abordar. Mas na aula de hoje nós vamos estudar aí aquela parte introdutória, que vai do artigo 1º até o artigo 11 do novo Código de Processo Civil, os quais vocês deverão ter que ler, certo? É muito comum que nos concursos públicos, meus queridos amigos, caia-se o texto da lei. Então, é preciso que a gente conheça o texto da lei, pelo menos, para podermos acertar aí a maioria das questões de prova, que é o nosso objetivo. Tá certo? Então, já iniciando aí o estudo do artigo 1º, né, do Código de Processo Civil novo, né, diz ele o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. Aqueles que já estão acompanhando nossas aulas no nosso canal, já tiveram aula comigo em que eu introduzi o fato de que o Código de Processo Civil e todas as demais leis que vocês vão estudar para esse concurso, todos eles têm como fundamento as normas da Constituição Federal, as normas da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, conforme eu já disse nas aulas anteriores, o Código de Processo Civil, no seu artigo 1º, vem reafirmar isso e diz que ele deve ser ordenado, ou seja, o processo civil deve ser ordenado, disciplinado e interpretado sempre conforme os valores previstos na nossa Carta Fundamental, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso está expresso no novo CPC, ou seja, todos aqueles princípios que eu apresentei para vocês nas aulas anteriores estarão aqui expressos e haverá no novo CPC um comando para que eles sejam obedecidos na hora de se aplicar as regras e as normas que estão previstas no Código de Processo Civil, Lei 13.105, certo? Lei que vocês vão começar a estudar comigo agora para aprender como é que vai cair no seu concurso. Tranquilo. O artigo 2º, por sua vez, diz o seguinte: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Então, qual é a regra do processo civil? É que o juiz seja inerte. Esse é um dos princípios da jurisdição. Então, o processo, em regra, vai começar sempre pela provocação de uma das partes.
As partes no processo civil são o autor e o réu. O autor é quem provoca o juiz, o Estado juiz, para que ele dê andamento ao processo civil, até que se chegue ao final, ao deslinde, né? A solução do problema que foi colocado para que aquele juiz terceiro imparcial decida, certo? Por isso que eu indico importante retomar as 2 aulas anteriores que nós ministramos para vocês e estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Prof. Arley Souza, certo? Então, doutores, o processo deverá sempre, como regra, né? O processo deverá, como regra, iniciar pela parte, pela vontade da parte, por um requerimento da parte, através de uma petição da parte interessada em iniciar o processo. E depois de iniciado, aí cabe ao Poder Judiciário desenvolver esse processo através de impulso oficial. O que seria isso, professor? Palavra esquisita, impulso. Impulso oficial, meus amigos, é dar andamento por si só, obrigatoriamente, como uma sequência de autos, oficialmente determinadas pelo Poder Judiciário para que se alcance o deslinde, a solução do problema levado ao juízo. Certo? Então, o processo vai começar por iniciativa da parte. A parte que dá início ao processo se chama autor. Ele faz isso através de uma petição inicial. Essa petição inicial, o juiz a recebe, e a partir de recebê-la, ela estando observando as regras do novo CPC, que nós ainda vamos estudar, o juiz dá andamento, começa a dar andamento ao processo, dá impulso oficial, faz com que ele caminhe por ordens do próprio Poder Judiciário, até que se chegue ao final da demanda. Certo, meus amigos? E aí, continuando, né? O artigo 3º fala: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Nós tínhamos estudado isso na aula passada, quando nós apresentamos para vocês o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou princípio também conhecido como princípio do acesso à justiça. Certo? Então, ninguém deve ser cerceado no seu direito fundamental de procurar o judiciário para proteger-se de uma ameaça ou uma lesão ao seu direito. Tranquilo? Mas, além disso, ou seja, o fato de existir sempre a possibilidade de buscar o Poder Judiciário não proíbe a realização do procedimento de arbitragem, que é um procedimento extrajudicial de resolução de conflitos. Nós não vamos nos dedicar aqui. O importante é que você fixe essa ideia, ou seja, é permitida a arbitragem na forma da lei, ou seja, a lei vai regular quais conflitos, como se dará o processo de solução extrajudicial de conflitos, processo esse conhecido como arbitragem, certo? E também diz o artigo 3º, parágrafo 2º, o seguinte: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Ou seja, o objetivo do Estado juiz, né, através da prestação do serviço judiciário, é que os conflitos se resolvam de forma consensual, na maior medida possível, sempre que possível, conforme está expresso aí no artigo 3º, parágrafo 2º. Tá bom? Então, continuemos. O parágrafo 3º do artigo 3º diz: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes que participam do processo, pelos advogados que participam do processo, os defensores públicos que participam do processo, os membros do Ministério Público que participam do processo, durante todo o curso processual. Ou seja, o objetivo do processo é tentar resolver o conflito de forma consensual, porque essa solução consensual tende a alcançar mais facilmente a pacificação social. Então, é isso que está expresso aí, né, até o nosso artigo 3º do Código de Processo Civil. Certo? Dito isso, vamos seguindo, né? O artigo 4º diz o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O que é que esse artigo 4º está querendo dizer? Lembra que eu falei para vocês do princípio da razoável duração do processo, na aula anterior? Pois bem, essa razoável duração do processo foi descrita aqui como direito das partes, ou seja, a parte tem o direito de ter uma solução do seu problema, buscado em juízo, num tempo razoável, num prazo razoável. E a solução integral. E mais, ela tem que ter também garantida a atividade satisfativa, ou seja, ela tem que ter o seu direito satisfeito pelo Poder Judiciário. Ela não pode ganhar e não levar, certo? Esse é o
e inovadores trazidos pela emenda 45, que foi colocado na Constituição e também aqui, como vocês podem perceber, no artigo 4º do nosso CPC, certo? Aí diz o artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Esse é o princípio da boa-fé processual. Aqueles que estão brigando em juízo, tanto o juiz, que vai presidir o processo e é imparcial e deverá decidir, como o autor, que provocou o juiz para iniciar o processo, como o réu, que está sendo processado, devem agir sempre de boa-fé. Chama-se princípio da boa-fé processual, ou da lealdade processual. Não devem trazer questões ao processo que não atendam a esses princípios éticos de boa-fé, de lealdade, de verdade. No processo civil, se busca alcançar o direito por meio de uma participação das partes, dos sujeitos do processo, baseada na boa-fé, certo? Em seguida, nós temos o artigo 6º que diz: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Qual é a finalidade do processo, meus amigos? É alcançar uma decisão justa e dizer o direito a quem tem, né? E aí o artigo 6º impõe um dever aos sujeitos do processo de que colaborem entre si para que se chegue à solução do problema de forma mais justa, mais efetiva, certo? Mirando sempre assim, como eu já disse a vocês, a pacificação social, porque o processo é um instrumento de pacificação social para evitar que os particulares resolvam as questões através da força, da autotutela, né, da lei do mais forte. A civilização chegou a esse patamar e permitiu essa possibilidade, certo? Artigo 8º, né? Só um minutinho aqui, vou interromper aqui o compartilhamento, já a gente continua no artigo 8º. Eu vou aqui trazer com vocês outras questões. Beleza. Até agora, compreendido bem? Então, vamos continuar aí a partir do artigo 8º, tá certo? Vou novamente compartilhar com vocês. Às vezes o Meet fica querendo cair, eu vou ficar atento aqui para que ele não caia. Beleza? Então, vamos lá. Retomar, né? De onde nós estávamos, no artigo 8º. Diz o artigo 8º do novo CPC. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando sempre a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Esses, meus amigos, são outros princípios fundantes previstos já na Constituição, como eu apresentei para vocês em aulas passadas, como também expressamente trazidos no CPC, certo? Então, é importante que vocês tenham essa associação dos princípios constitucionais que foram incorporados no texto do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 2015. Bom? E aí nós vamos apresentar aqui a vocês o artigo 9º, né, que diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esse artigo 9º, ele está concretizando, enfatizando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não pode o juiz proferir uma decisão contrária à parte sem que ela tenha tido a chance de se manifestar no processo e trazido as suas alegações. É preciso que o juiz sempre escute ambos os lados, veja as provas que cada um produziu, os documentos que corroboram as suas teses, para aí sim poder dar uma decisão que vai prejudicar alguém e favorecer alguém, a depender do direito que regula a matéria, certo? Aí o artigo 9º traz algumas exceções, né? O disposto no caput não se aplica ao inciso 1, tutela provisória de urgência, em que o juiz toma uma decisão sem ouvir a outra parte, hipótese de tutela de evidência, prevista no artigo 311, incisos 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701. Nós não vimos isso ainda, por isso que eu não vou dar muita ênfase nisso, mas a regra, conforme o artigo 9º prescreve, o juiz não vai decidir sem que tenha dado contraditório e ampla defesa às partes. Essa é a regra no direito. E no direito processual, certo? Chama-se princípio do contraditório e ampla defesa, que nós também estudamos na aula passada. Agora, partindo para o artigo 10, né? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, esse
artigo 10 é uma proibição ao juiz, né, para que o juiz, de fato, só decida a partir da participação de ambos os agentes no processo, autor e réu, e quando houver algum terceiro interessado, o terceiro interessado. Que vocês ainda vão aprender o que é, certo? Ou seja, o juiz não pode decidir sem, em resumo, o que diz esse artigo 10, o juiz não pode decidir sem ouvir todas as alegações daqueles que participam do processo. É mais uma reafirmação do princípio do contraditório e da ampla defesa, tá bom? Por último, nós vamos apresentar aqui o artigo 11, que diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Vejam bem, a regra no processo é a publicidade, para que justamente as partes possam ter acesso aos autos, para que a comunidade possa fiscalizar a coisa pública, portanto, o serviço judiciário prestado pelo magistrado, né? Então, a regra é que o processo seja público. E mais, toda decisão judicial precisa de motivação. O juiz não pode decidir da cabeça dele apenas. Ele tem que trazer a bagagem intelectual que ele tem para decidir, mas ele tem que fazer isso não com base na sua própria vontade, né? Naquilo que os doutrinadores chamam de solipsismo ou voluntarismo. Não. Ele deve decidir de acordo, meus amigos, com o que está na lei, na Constituição e de acordo com os fatos. E quando ele for fazer essa ligação entre lei e fatos, Constituição, leis, fatos, ele tem que fundamentar, motivar as suas decisões, sob pena da decisão ser anulada. Porque uma decisão não fundamentada, não bem fundamentada, não bem motivada, ela é normalmente arbitrária. As partes têm que saber por que ganhou, o autor que venceu a ação tem que saber por que ganhou, caso ele vença, e o réu tem que saber porque ele perdeu, até mesmo para poder, se for o caso, recorrer da decisão, atacando os fundamentos que o juiz apresentou na sua decisão, certo? E o parágrafo único do artigo 11 diz o seguinte, para nós finalizarmos essa primeira parte da aula. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Nós vimos, na aula passada, que a regra é a publicidade do processo e dos atos processuais. A regra é essa. Nada pode ser feito às escondidas, mas há alguns casos que a própria lei e a Constituição autorizam que sejam decretados segredo de justiça. E eu usei o exemplo das questões de família. Imagina uma ação de divórcio, né? Onde nós temos o autor e o réu, e cônjuge, né? Tentando se separar. Aquele processo de separação não tem para quê todo mundo da comunidade saber. Aquilo ali tem a ver com a intimidade do casal, né? Relação familiar. É protegido pelo segredo de justiça, por exemplo, as ações de família. E a lei autoriza que esse processo seja em segredo de justiça justamente para proteger a intimidade das pessoas envolvidas. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Esse é um exemplo que eu estou trazendo só para vocês terem uma visão geral de quando é que o processo pode tramitar em segredo de justiça. Mas isso não é a regra, tá certo? Então, apresentando para vocês esses artigos 11, eu peço a vocês que acessem os meus canais de comunicação, principalmente o canal do YouTube, onde eu estou postando algumas aulas, que são, diríamos assim, pré-requisitos para vocês compreenderem esse assunto. E agora nós vamos interromper aqui o compartilhamento e nós vamos agora tentar fazer 3 questões da Fundação Getúlio Vargas, mostrando para vocês como é que cai esses princípios e essas normas gerais previstas aí no CPC, tá certo? Da Fundação Getúlio Vargas, focado nessa banca. Bom, doutores? Com cargos de nível médio, níveis de provas que deverão ser as provas que vocês vão fazer ao se inscreverem no concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Beleza? Vamos lá, galerinha. Então, vou compartilhar com vocês aqui outra tela, que é a tela onde está as questões, tá certo? Só um minuto. Estamos aqui. Beleza. Aí eu trouxe para vocês aqui 3 questões para nós vermos como é que a FGV cobra essas questões. A primeira questão diz o seguinte, meus amigos, é uma questão de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Tocantins, de 2022, da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, questão que muito atualizada, né? E a gente fazendo questões da banca, a gente aprende como ela cobra as coisas. Por isso que é importante os professores de vocês, quando forem trazer questões, tragam questões da banca, porque cada banca cobra a questão de um jeito. Então, eu vou tentar trazer para vocês se familiarizarem com a linguagem da banca Fundação Getúlio Vargas, e quando chegar lá no dia da prova do TJ, vocês irem em cima e acertarem todas as questões de
processo civil que vão cair na sua prova, certo? Meu objetivo é esse. Sigamos, né? A questão primeira aqui, ó, nós vamos ler. Ó. Recebendo uma petição inicial, cujo objeto é uma questão exclusivamente de direito, na qual o tema já está pacificado nos tribunais superiores em sentido contrário ao pretendido pela parte autora, ou seja, o autor entrou com um pedido inicial com uma tese que já está pacificadamente resolvida nos tribunais superiores em sentido contrário ao que o autor deseja, certo? Aí o juiz, não obstante ser incompetente para a causa, julgou o pedido liminarmente improcedente. Veja, o que é que essa questão está perguntando? É possível que um juiz julgue um processo sem que ele seja competente para julgá-lo? Se um juiz julga um processo sem que ele seja um juiz competente para julgá-lo, ele desrespeita um princípio fundamental do processo, previsto na Constituição, que nós já estudamos nas aulas passadas, e também no CPC. Só quem pode julgar um processo é o juiz competente. Quando um juiz incompetente julga um processo, ele está desrespeitando um princípio chamado princípio do juiz natural, certo? Não é permitido que um juiz que não tem atribuição para resolver aquela questão decida, certo? Não é permitido isso. A esse princípio nós damos o nome de princípio do juiz natural. Então, essa decisão do juiz que concedeu liminarmente e julgou improcedente o pedido do autor, por já conhecer os entendimentos dos tribunais superiores, na verdade, é uma adesão errada, certo? Porque esse juiz é incompetente para decidir a questão. Não poderia fazê-lo, certo? Porque essa adesão dele fere o princípio do juiz natural. Aprendam. O juiz competente é aquele que tem atribuição legal para julgar as causas. É isso que diz o princípio do juiz natural. E mais, ele tem que ser, essa atribuição tem que ser definida previamente na lei. O juiz não pode ser definido para julgar uma causa depois que a causa acontece, depois que o fato aconteceu. A previsão do princípio do juiz natural também importa, outra questão importante, a necessidade de sorteio quando houver mais de um juiz que possa tratar daquela matéria. Ou seja, o processo não pode ser direcionado para um juiz. Quando isso acontece, se desrespeita o princípio do juiz natural, tá certo? Mas vocês percebam que cai esse tipo de assunto. Ó. Aqui, princípio do juiz natural. Se você soubesse ele, você já teria acertado a questão primeira, né? Precisava saber o princípio da celeridade processual ou da razoável duração do processo, eu já apresentei nas aulas passadas, né? Também apresentei o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório, vocês já estão percebendo aí, o princípio da ampla defesa. Mas é importante que vocês percebam como é que cai essas questões principiológicas na FGV, tá certo? Então, a questão aqui, a resposta certa é a letra B de bola. Agora, vamos para a questão 2, né, que trata do tema, certo? Vamos fazer aqui a questão 2, que trata do tema, tá certo? Vou apresentar para vocês, debater e mostrar como é que a FGV trata dessa questão, tá certo, meus amigos? Vamos retornar aqui, meus queridos alunos, meus futuros colegas de carreira pública no Poder Judiciário, certo? É assim que eu vou começar a lhes tratar agora. Também, ó, de 2022, da Banca FGV, certo? Também 2002, da Banca FGV. Diz aqui a banca, cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, certo? E territórios. Então, questões provavelmente semelhantes, tratando desses assuntos, vão cair na prova de vocês aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Por isso que eu estou os treinando, mirando questões desse tipo, certo? Esse é o meu objetivo. Diz aqui, ó, a questão enunciada, né? Em relação ao princípio da duração razoável do processo, é correto afirmar que a análise da indevida ou excessiva duração depende do quê? Eu apresentei para vocês na aula passada que a razoável duração do processo não significa um processo acelerado, corrido, em que se não respeite o direito das partes se manifestarem nos autos. Um processo, um tempo que não se consegue medir de forma milimétrica, porque cada caso é um caso, mas que os prazos do feito, do processo, do andamento, devem ser observados na maior medida possível, as decisões devem ser as mais bem fundamentadas, ouvidas todas as partes possível. A razoável duração do processo também diz que as diligências determinadas pelo juiz e solicitadas pelas partes devem ser atendidas quando necessárias à prova das teses, né? De forma razoavelmente rápida, certo? Mas essa medição não é aritmética, como sugere, por exemplo, a letra A. Não dá.
certo? Essa questão da razoável duração, razoável é aquilo que é proporcional, que usa da razão, que usa do bom senso. Vão assimilando esse conceito de razoável, que vocês vão encontrar ele em vários ramos do direito, e no direito processual civil também, certo? Então, o que é que diz? Diz o seguinte, ó, é correto afirmar que a análise da indevida ou excessiva duração depende do quê? Do princípio da razoabilidade e do caso concreto. Então, você imagina um processo que tem 30 réus no processo e outro que tem 2 processos. Os prazos, em tese, são muito semelhantes em ambos, só que um processo que tem 30 réus, cada réu vai poder contestar, né, vai poder apresentar a sua defesa. Então, esses prazos e essa celeridade tem que ser analisada de acordo com a peculiaridade do caso concreto e através desse princípio da razoabilidade, do bom senso, né? De uma ideia de proporcionalidade também envolvida, né? Certo? De uso da razão, certo? É isso que quer dizer o princípio da razoável duração do processo. A medição não é milimétrica, certo? Os prazos têm que ser atendidos na maior medida possível, porque eles são prazos legais, em respeito ao princípio da legalidade, mas, além da legalidade estrita, é preciso se ter essa questão do princípio da razoabilidade, do bom senso, e analisar as peculiaridades do caso concreto, certo? Um processo que precisa de perícia, outro não precisa de perícia, é claro que tudo isso vai ser levado em conta na hora de se averiguar se aquele processo tramitou dentro de um prazo razoável. Que é esse a ideia que a nova Constituição, a emenda da Constituição 45, quis trazer ao introduzir o princípio da razoável duração do processo, conforme eu externei em aulas anteriores, e estou repetindo aqui para vocês, e mostrei que no próprio CPC há definição quanto a isso, né? Nós vimos aqui na nossa aula que o próprio CPC tem uma definição sobre isso. Estou aqui mostrando para vocês aqui a questão de decisões razoáveis, né? De decisões razoáveis. Eu vou mostrar aqui o artigo rapidamente para vocês relembrarem aqui, ó. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a questão satisfativa. Nós apresentamos isso no artigo 4º do CPC, certo? Então, dito isso, nós vamos agora para a última questão do dia, para finalizarmos a nossa aula. Nós vamos agora para a questão última, né, da nossa exposição, certo? Lá naqueles slides iniciais que eu apresentei, estava no artigo 4º essa previsão. Agora nós vamos fazer a última questão para tentarmos aqui finalizarmos e apresentar para vocês como é que vai cair. É isso que eu quero fazer com vocês, certo? Nós vamos tentar desenvolver nesse curso aí mais de 100 questões, tentar chegar em até 150 questões com todos os assuntos do processo civil, e quando vocês estiverem lá na prova de processo civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ali com aquelas 10, 9 questões, vocês vão acertar todas, porque vão ter vistos previamente todos os assuntos antes e como a FGV cobra esses assuntos. É essa a nossa perspectiva, certo? Então, continuando nossa exposição, vamos fazer aí a nossa última questão, tá certo? É uma questão de 2019, portanto, recente também, para o cargo de técnico nível médio, né, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, como vocês estão vendo aqui. Então, Fundação FGV, questão, né, que mostra como é que a FGV cai, como é que a FGV cobra esse tipo de coisa, certo? Diz aqui, ó, segundo o vigente Código de Processo Civil, o juiz proferirá sentenças no prazo de 30 dias, bem como poderá, nas causas que dispensem a fase instrutória, vocês ainda vão aprender o que é isso, fase instrutória é a fase em que se vai produzir as provas para tentar confirmar as alegações do autor e também, se for o caso, confirmar as alegações do réu, né? Refutando as alegações do autor, certo? Fase instrutória, fase também pode ser chamada de fase probatória, certo? Fase de instrução processual. São nomes técnicos que vocês vão aí pegando com o andar dos estudos. Tá bom, meus amigos? E diz o seguinte, e, independentemente de citação do réu, julgar liminarmente improcedente o pedido, se verificar, desde logo, a ocorrência da prescrição da decadência. Isso está previsto no nosso CPC, certo? O prazo normal é de 30 dias, mas havendo detectação pelo juiz da situação de prescrição e decadência, que são assuntos que vocês deveriam estar na disciplina de Direito Civil, o juiz pode decidir de pronto, liminarmente, independentemente de citar o réu, certo?
Está previsto isso no CPC. Para quê? Justamente para dar uma maior celeridade ao processo, uma duração mais razoável do processo. Ora, se o juiz percebe que o processo já está prescrito de cara, isso é claríssimo quando vem a petição inicial do autor, né? Isso já está praticamente, assim, encandeando o magistrado, ele pode, sem nem citar o réu, sem nem chamar o réu para o processo, julgar improcedente o pedido. Isso visa garantir, portanto, uma duração razoável do processo. Melhorar o andamento razoável, um andamento mais célere, mais rápido do processo. Para ele fazer isso, ele precisa ser um juiz competente. Ele não pode ser um juiz incompetente, porque se ele for um juiz incompetente, ele fere o princípio do juiz natural, certo? Mas se ele é o juiz competente para aquele processo, ele percebe que ele é o competente, e ele, desde cara, de forma assim, taxada, né? Claramente, né? De fácil visualização, ele percebe a ocorrência da prescrição e da decadência, ele nem precisa chamar o réu para o processo. Citação, vocês vão estudar comigo, é o ato de chamar o réu ao processo. Então, ele, antes de chamar o réu ao processo, ele já nega liminarmente o pedido do autor e encerra o processo por ali, concretizando o princípio da razoável duração do processo. Tá certo? Então, fizemos essas 3 questões aí para apresentar a vocês como é que cai, né, na prova da FGV, tá certo? Eu quero agradecer a vocês aí a atenção, certo, meus amigos? Dizer a vocês aí que eu estou disponível no meu Instagram, Prof. Arley Souza, certo? Eu tenho os meus contatos aqui para quem quiser me seguir. Eu vou cada vez mais divulgar assuntos de direito processual civil. O meu Instagram é @Prof. Arley Souza, né? @Prof. Arley Souza. Tem um canal no YouTube, peço que vocês se inscrevam, comentem, assistam as aulas que eu estou disponibilizando lá no canal do YouTube, porque com isso nós vamos crescer e vamos cada vez mais levar informações a vocês, para que vocês possam revisar os assuntos que eu já dei sobre processo civil, possam fazer questões comigo. Em todas as aulas eu faço questões voltadas para determinados concursos, e com isso a gente vai tentar fazer nosso canal crescer com a ajuda de vocês, ao mesmo tempo ajudando vocês a se preparar melhor, né, para o nosso curso, certo? Eu também promovo mentorias, e então aqueles que quiserem se contactar comigo por e-mail, também tem o meu e-mail aqui, ó, profarleysouza@gmail.com, certo? E também tem o meu telefone profissional aqui de contato, para quem quiser precisar de alguma mentoria, né, um estudo, um guia mais personalizado de estudo, certo? Queridos, foi um prazer estar com vocês. Desejo a todos boa sorte nos estudos, mantenham o foco, confiem em vocês, certo? Eu já estive do lado de vocês, né? Quem já assistiu às aulas anteriores já percebeu que eu sou concursado do TRE, né? Já passei em alguns outros concursos. Sou professor da universidade, da UNP, aqui no Rio Grande do Norte. Já dei aula na Universidade Federal, então já passei por onde vocês estão. E eu diria que a regra principal é a seguinte, meus amigos: foco, disciplina e autoconfiança, certo? Certo? Essas 3 coisas, com o estudo, com o método correto, vocês vão alcançar sucesso. Bom, um prazer estar com vocês, desejo a vocês sucesso e até a próxima.